Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Lhe convido para abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 10 e o verso de número 30 a seguir. Louvo a Deus nessa noite pela vida do nosso presidente, pastor Wagner Copian, pela sua casa, pela sua família. A minha oração é que Deus continue dando saúde ao teu servo, para que ele possa continuar fazendo a tão maravilhosa obra que Deus tem confiado em suas mãos e que está sobre a sua responsabilidade, este ministério, este campo, ao qual também faz parte dele outras regiões próximas e distantes aqui desta cidade. Louvo a Deus também pela vida de sua mãe, a irmã Cremilda. Estivemos ali em sua casa, ela nos serviu ali um café, foi muito bom. Deus abençoe pela vida da sua serva. Os obreiros que aqui estão na tribuna, que Deus em Cristo abençoe a todos os senhores. Amém? E a você que está aqui nessa noite, que veio a convite de alguém, de um irmão, de uma irmã, de um parente, que você seja bem-vindo, que o Espírito de Deus possa falar contigo nessa noite. Amém? Quantos encontraram, acharam, podem e querem honrar a Deus com glória nessa noite? Nos diz a palavra do Senhor. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, o espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para um hotel e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários, 2 dias, 2 diárias, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Assentai-vos, por favor. A mensagem que irei ministrar nesta noite está subordinada a um tema: as 3 características do bom samaritano. As 3 características do bom samaritano. O texto que ora lemos neste momento é um texto que se tornou um texto clássico. Clássico porque é conhecido da igreja, é conhecido dos senhores, é conhecido das senhoras, dos jovens, das crianças e até daqueles que são simpatizantes da nossa fé. Quem entre nós aqui que já entrou em um supermercado, em um comércio, em uma loja e não viu uma frase escrita, uma reflexão representada acerca deste texto, o bom samaritano? Quem aqui que já não viu escrito em um automóvel na frente ou na traseira, algum dizer, alguma frase acerca do samaritano? Este texto é tão clássico porque existe até filmes acerca do bom samaritano. Ele é tão clássico que existe desenhos animados, existe peça de teatro, existe também até músicas acerca deste texto. Esse texto, portanto, é um texto clássico. Mas este texto é uma parábola que Jesus nos conta. E uma parábola é uma simples metáfora, ou uma símbole transmitida na forma de história. É, antes de tudo, uma comparação. Jesus Cristo, ele utilizou-se de muitas parábolas para descrever a maneira como o reino de Deus se manifesta, a maneira como o reino de Deus age, porque as pessoas, os ouvintes que ouviam e que recebiam a mensagem do Senhor Jesus Cristo, eles não estavam preparados para que pudessem entender com clareza a mensagem de Jesus. Por essa razão, Jesus pregava por parábolas. Grande é a verdade que até os doutores da lei dos dias de Jesus não conseguiam compreender
por mais simples que Jesus falava, a mensagem do Evangelho. A Bíblia vai nos mostrar isso no livro de João, quando Nicodemos, um principal da sinagoga, aproxima-se diante de Jesus durante a noite e conversa com Jesus. Jesus diz para ele: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Então Nicodemos começa a pensar: como pode eu sou uma pessoa adulta me tornar criança, depois bebê e depois entrar no ventre de minha mãe? Jesus não estava falando dessa questão. O que Jesus estava falando era sobre conversão. O que Jesus estava falando era sobre nova vida. O que Jesus estava falando era o que o Evangelho de Deus pode proporcionar. O que Jesus estava falando era as novas oportunidades que o Evangelho de Cristo proporciona para o homem e proporciona para a mulher. E a Bíblia também vai nos dizer que em outro episódio Jesus, ele conta uma outra parábola do semeador que saiu para semear. E os discípulos também não entendiam e Jesus teve que explicar com detalhes o que ele estava dizendo. Então, por essa e outras razões, Jesus Cristo ele pregava por parábolas. E nós estamos diante dessa tão maravilhosa parábola. Mas essa parábola Jesus ele não conta simplesmente porque queria contar, simplesmente porque queria pregar. A parábola que Jesus nos apresenta, ele nos traz em forma de resposta a uma pergunta capciosa, feita por um doutor da lei, um doutor que era intérprete da lei, um teólogo, um homem que conhecia a lei, um homem que conhecia os profetas, um homem que sabia do que estava falando. Este homem aproxima-se de Jesus com a intenção de pegar Jesus em algum erro, porque aqui Jesus já estava no final do seu ministério. Jesus já havia curado muitas pessoas, Jesus já havia curado o cego, o Senhor Jesus Cristo ele já havia devolvido a mobilidade aos paralíticos, Jesus já havia pregado, e o povo estava crendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Os anciões, os fariseus, os saduceus, estavam preocupados com o crescimento do Evangelho. Então, em uma sala secreta, em um grupinho fechado, eles disseram: precisamos fazer alguma coisa para parar este Jesus, porque senão toda a sociedade vai acreditar nele, porque senão todo o povo vai acreditar nele, porque a palavra dele gera vida, a palavra dele traz as pessoas de longe para ele. Então eles tiveram a ideia de começar a perseguir a Jesus, ver se Jesus caía em algum erro. Então esse doutor da lei, ele tenta pegar Jesus em algum erro. Então ele faz uma pergunta que ele mesmo sabia da resposta, ele mesmo conhecia a resposta. E a pergunta é o seguinte: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Era a preocupação daquele homem. Que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus, sabendo da sua pergunta, sabendo da intenção do seu coração, Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? E como você tem entendido, interpretado a lei? Como você lê a lei? Aí ele responde: a lei está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz para ele: disseste muito bem, faz isto e viverás. Então ele quer pegar Jesus e não consegue. Pela segunda vez ele faz a pergunta para o Senhor, uma segunda pergunta. Então ele pergunta: Senhor, mestre, quem é o meu próximo para que eu ame e para que eu ajude? Quando ele faz essa pergunta, ele também já tem a resposta em sua mente, em sua imaginação, em seu coração. Porque quando ele faz essa pergunta, ele já está pronto para responder quem é o próximo dele. Em primeiro lugar, o próximo dele seria um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, o pai, a mãe, o avô, a avó, um cunhado, uma cunhada. Um parente próximo seria em primeiro lugar o próximo. Em segundo lugar seria um judeu ortodoxo, aquele que seguia, que observava, que andava nos ensinamentos mosaicos e na lei dos profetas, desde os primórdios da sua vida e do seu entendimento. E em terceiro lugar, seria um gentio que se convertesse a essa religião, ao judaísmo. Então, se não fosse um parente próximo, se não fosse um judeu ortodoxo, e se não fosse alguém que se convertesse à religião, não era o próximo dele. Então Jesus, ele propõe essa parábola para trazer a resposta para esse homem. Então Jesus, ele conta a parábola, mas eu vou contar a parábola da minha maneira, do meu jeito.
eu vou contar que, por exemplo, nós estamos aqui no culto, aqui nesta cidade, em Ribeirão Pires, e o culto foi o culto da semana passada, um culto de domingo, um culto fervoroso como esse, onde os irmãos estão adorando, onde os irmãos estão cantando, onde o Espírito de Deus tem se manifestado com clareza, com alegria, com liberdade, como está acontecendo aqui no dia de hoje. E na semana passada o culto também foi um culto maravilhoso, e um de nossos irmãos adorou a Deus aqui conosco, e depois de adorar ele foi embora para a sua casa. Vamos supor que da igreja até a casa dele é uma distância de 16 quilômetros, era a distância de Jerusalém para Jericó, 16 quilômetros, e o irmão está andando até a direção da sua casa. Porém, no meio do caminho, ele é alvejado por um homem que rouba ele, bate nele, além de bater, deixa ele ferido e quase que morto. Aí agora ele está na beira do caminho, entre a casa e a igreja, entre o templo e a sua casa, está na beira do caminho. E na beira do caminho agora Jesus diz que vem um sacerdote que ocasionalmente passou por aquele caminho. Não era a hora dele passar, não era o momento dele passar, e ele não tinha previsto passar por ali, ele não tinha a intenção e a ideia e o propósito de passar por ali, mas ocasionalmente ele passou por ali, e o sacerdote, vendo aquele homem ferido, a Bíblia diz que ele não fez caso algum. Então eu quero lhe convidar a você imaginar aquele adorador que adorou a semana passada e estava na beira do caminho, pensando agora, quem poderá me socorrer? De onde me virá o socorro? Estou sozinho, é escuro, é à noite, é deserto, estou fraco, estou debilitado, estou sem força, estou machucado, estou ferido. Mas quando de repente ele olha de longe e vem um sacerdote, na mente dele, na imaginação dele, o socorro chegou, a ajuda chegou, a esperança chegou. É um sacerdote, é um homem de Deus, é um homem que tem a lei de Deus, é um homem que recebe a sua adoração e apresenta diante de Deus, é a representatividade de Deus aqui na terra. E a Bíblia vai dizer que este sacerdote também ele passa e não ajuda aquele homem. Então pela primeira vez a esperança daquele homem se foi, pela primeira vez o socorro deste homem se vai. Pela primeira vez, a imaginação de escape, de livramento, de vitória e de vida daquele homem se foi. Então vem a segunda oportunidade, vem um levita, e a Bíblia diz que o levita também, ele passa, não ajuda aquele homem. E o levita, ele tinha condições de ajudar, mas não ajudou. Então pela segunda vez, a esperança se foi, o socorro se foi, a oportunidade se foi, a mão amiga passou. O abraço amigo passou, e aquele homem está pensando agora, eu vou morrer. Aquele homem está pensando agora que não tem jeito, não tem solução, o caminho está difícil, a porta está fechada, existe mar diante dele, existem montanhas, existem paredes, não tem escape, não tem solução. Mas Jesus diz que de repente aparece um bom samaritano. Quando Jesus diz um bom samaritano, a mente daquele homem que fizera a pergunta para Jesus já entra em colapso. Já dá um paradoxo na mente dele, porque para ele não existia um bom samaritano. Na verdade os samaritanos eram mau, na verdade os samaritanos eram perversos, na verdade os samaritanos eram ruins. Mas Jesus disse que existia um bom samaritano. E quando Jesus dizia existia um bom samaritano, ele iria pensar, o samaritano não ajudou, mas pelo contrário, o samaritano desceu do animal, curou as feridas, colocou sobre o animal e levou para um hotel. Em primeiro lugar, eu quero vos dizer que este sacerdote necessariamente não é o líder da igreja. Esse sacerdote pode ser alguém que poderia ajudar e não ajudou. Poderia ser alguém que poderia socorrer e não socorreu. Poderia ser alguém que poderia estender a mão e não estendeu a mão. Poderia ser alguém que poderia dar o ombro para chorar e não deu o ombro para chorar. Às vezes essa pessoa que está do seu lado não precisa do seu cartão de crédito, não. Não precisa do seu talão de cheque, não. O que precisa muitas vezes é de uma oração sua, é de uma palavra sua, é de um abraço seu, é de você pegar na mão dele e dizer, eu sou forte e vou suportar você que é fraco. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforce-te. Muitas vezes o que essa pessoa está precisando de você é uma oportunidade. Muitas vezes o que essa pessoa está precisando de você é um olhar atento e dizer, vai em frente, eu acredito em você, há esperança para você, tem uma nova oportunidade para você, eu acredito em você, eu acredito na tua chamada. Foi o que o samaritano fez. O samaritano disse, não, eu acredito que esse homem poderá ser alguém no dia de amanhã. Hoje ele pode estar caído, mas amanhã pode ser um pregador.
Hoje pode estar caído, mas amanhã pode ser um cantor. Hoje pode estar caído, mas amanhã pode ser um músico. Hoje ele pode estar caído, mas amanhã ele pode fazer a diferença. Você acredita nessa palavra? Então eu quero pregar essa mensagem aqui nesta noite. As 3 características deste samaritano que ajudou este homem, que socorreu este homem. E antes de falar das 3 características deste samaritano, eu quero que você entenda que neste texto, este samaritano, ele tem a representatividade do Espírito Santo de Deus. Porque para falar do Espírito Santo é muito difícil. É uma complexidade muito grande para descrever, para falar, para revelar a pessoa do Espírito Santo. 3 agindo em um agindo em 3, quando um age, outro não age, quando 2 agem, outro não age. É muito difícil falar da pessoa do Espírito Santo. Então, para isso, na Bíblia Sagrada, nós temos um estudo sistemático da pessoa do Espírito Santo. E no estudo sistemático da pessoa do Espírito Santo, nós temos os símbolos do Espírito Santo para descrevermos as ações do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo. E nestes símbolos do Espírito Santo, ele é representado, comparado, titulado como a água. A água é uma marca, uma característica da ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo movimentava sobre as águas, isso quer dizer gerando vida. Água fala de vida, e o Espírito Santo fala-nos da vida. É por isso que nesta noite eu quero profetizar já desde já, que o Espírito Santo vai gerar vida nesta noite. Ele vai gerar vida nos teus sonhos, vida nos teus projetos, vida no seu ministério, vida no seu louvor, vida na sua adoração, vida na sua pregação. A sua pregação vai mudar a partir de hoje. O seu louvor vai mudar a partir de hoje. O seu louvor será cheio de autoridade. Você acredita? Você recebe essa palavra? Também o Espírito Santo, ele é representado como vento. O vento não se vê, mas se sente a sua presença. Eu não estou vendo o Espírito Santo, mas eu estou sentindo ele desde o começo. Enquanto os jovens estavam cantando aqui, o Espírito de Deus já estava manifestando. Eu acredito que enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está curando aí. Enquanto estou pregando aqui, o Espírito Santo está levantando alguém aqui nesta noite. Eu acredito no poder dessa palavra. Também o Espírito Santo é representado como fogo. No dia de Pentecoste, a Bíblia diz que os crentes foram batizados e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Isso fala-nos da autoridade espiritual. O Espírito Santo, ele vem para nos dar autoridade. Você que precisa de autoridade, receba autoridade, porque o Espírito Santo vai lhe dar autoridade. O Espírito Santo é representado como a pomba que desceu no dia que Jesus foi batizado, para demonstrar que o ministério de Jesus não seria tão glorioso como muitos pensavam. Ele não viria como rei para proclamar uma independência, mas ele seria um homem sem cor, sem formosura. Olhando nós para ele, nada desejávamos deste homem. Seria simples o ministério dele. Muitas vezes Jesus iria entrar e sair, ninguém iria perceber a sua entrada, mas quando Jesus falava, os fariseus paravam para ouvir a mensagem dele. Quando Jesus falava, os saduceus paravam para ouvir a mensagem dele. De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa autoridade? É a simplicidade do Evangelho de Deus. Algo que me chama muito a atenção foi a oração de Salomão, pastor Wagner. Senhor, me dá sabedoria para sair e entrar diante deste povo que o Senhor tem colocado sobre as minhas mãos. Muitas vezes nós lemos, e eu já ouvi alguém dizer: Senhor, me dá sabedoria de entrar e sair. Entrar é muito fácil. Você entra em qualquer igreja, você entra em qualquer empresa, você entra em qualquer casa, você entra em qualquer comércio. O difícil é você sair da maneira que você entrou. Então Salomão, ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para sair, porque quando eu sair, eu quero que alguém tenha saudade de mim pelo menos. Quando eu sair, eu quero que alguém fale de mim pelo menos. Porque tem gente tão ruim de saída que você não vê a hora dele sair. Tem gente tão ruim de saída que você não vê a hora dele entregar o microfone. Tem pregador ruim por aí, tem cantor ruim por aí. Entrega logo o microfone. Mas Deus vai te dar sabedoria para você sair. Você acredita? Recebe essa palavra. Glória a Deus. Fala da simplicidade.
O Espírito Santo também fala-nos do selo, que em Deus fomos comprados através do sangue de Jesus Cristo. Então todas as vezes que Deus olha para você, quando você erra, quando você peca, e a ira de Deus quer te exterminar, sabe o que acontece? Quando Deus olha para você e quer te matar, antes de te matar, Ele enxerga na tua vida o sangue de Jesus Cristo. E quando Deus olha e diz, eu vou matar, Ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão, aleluia, em Cristo Jesus. A primeira característica do Espírito Santo, do bom samaritano, neste texto, chama-se compaixão. Compaixão é a arte de compreender o próximo, se colocar no lugar de outra pessoa, viver o que o próximo está vivendo. Você já ouviu alguém dizer assim, quer saber a minha vida? Quer saber como eu sofro? Viva a minha vida. Porque falar da minha vida é fácil, viver a minha vida que é difícil, dar os passos que eu dou que é difícil, fazer o caminho que eu faço que é difícil. Então você quer falar da vida de alguém? Convide essa pessoa para que ele deixe você viver a vida dele. Aí você vai ter o direito de falar da vida dela, vai ter o direito de falar da vida dele. Aí você vai saber por que ele senta desse jeito, por que ela canta desse jeito, por que ele adora desse jeito. Você vai viver a vida dele, vai viver a vida dela. Então isso é compaixão. E compaixão foi o que o sacerdote não teve. Compaixão foi o que o levita não teve. Porque o levita não se importou, e nem o sacerdote, quem era aquele ferido que estava ali. Será que foi um cantor que cantou lá? Será que foi um pregador que pregou? Foi um dos obreiros? Quem era aquele homem que estava ferido? Será que foi aquele que ajudou na construção da igreja? Será que foi aquele que ajudou na limpeza da igreja? Na organização dos instrumentos? Era um músico da igreja? Quem era o ferido? Para onde estava indo o ferido? De onde estava vindo o ferido? Então o sacerdote não teve compaixão. O levita também não teve compaixão, mas o samaritano, que não tinha nada a ver com a história, que na ideologia do judeu nem podia socorrer, nem podia ajudar, mas o samaritano pensou, peraí, poderia ser eu aqui na beira do caminho, poderia ser minha mãe, poderia ser meu pai, poderia ser meu irmão, poderia ser meu amigo, poderia ser minha amiga. Eu vou descer do meu animal e vou ajudar este homem. Para socorrer alguém é necessário descer do animal. Se você não descer do animal, não tem como ajudar alguém. Pastor, que negócio aí? Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que para ajudar alguém, muitas vezes você tem que ir contra o sistema. O sistema está dizendo, não ajuda ele, não socorre ele. O sistema está dizendo, é briga de judeus e samaritanos, já tem década. Isso é antes do outro pastor, está brigado, ninguém gosta dele, ninguém gosta dela. É o sistema que faz as divisão, que faz as panelinhas, que faz as separações. Mas nesta noite eu quero lhe convidar, desça do animal, enfrenta o sistema. Se o sistema falar para você não ajude, vai lá e dê a mão. Se o sistema falar para você não ajude, dê um copo com água. Se o sistema falar para você não adianta, acredita no ministério dele, acredita no ministério dela, acredita. Quem vai acreditar? Quem vai? Levante a mão para dar glória. Aleluias, glórias. Glória a Deus. Na verdade não era nem para me estar pregando aqui, pastor Wagner, que eu sou um gago pregando. Quando eu comecei a pregar, os jovens da minha mocidade disseram, você não vai muito longe pregando não. Já viu um gago pregar? De repente quando eu estou pregando eu dou umas falhadinhas. Eu me lembro que a minha primeira mensagem que eu preguei sobre Pedro andando sobre as águas, quando Jesus convida ele. No momento que Pedro saiu do barco, estava andando sobre as águas, foi o momento que eu comecei a gaguejar. Aí eu falei, Pedro começou, e Pedro afundou umas 10 vezes. Se dependesse de mim, Pedro tinha morrido naquele dia. Mas glória a Deus que o meu pastor estava lá, ele me socorreu naquele dia, e Pedro não morreu, porque senão Pedro lá no céu vai querer me pegar.
Porque, meus irmãos, era que Jesus para lá, que Jesus para cá, e alguém dizia, já pensou um gago pregando? Mas sabe o que acontece? Jesus já me levou para muitos lugares gago pregando, e sabe o que acontece? Jesus tem feito a diferença. O sistema diz, ele não prega, mas Jesus diz prega. O sistema diz, ele não vai longe, mas Jesus diz, vai longe sim. O sistema diz, o louvor dela não é de nada. Jesus diz, pode abrir a boca, porque se você abrir a boca, eu vou encher. Se você abrir a boca, eu vou usar. Quem quer ser usado por Ele aqui? Quem quer ser usado pelo Senhor aqui? A compaixão tem o poder de separar as indiferenças, de unir o que não é unido. A separação tem o poder de trazer o longe para perto. A compaixão tem este poder. E Jesus Cristo, em seu ministério, Ele utilizou-se da compaixão para operar milagres. Jesus era um melhor pregadores, melhor do que qualquer um de nós aqui. Não fique irado não, senhores. Mas Jesus era o melhor de todos nós aqui. Eu prego, às vezes alguém até quer ir embora. Isso é normal. A gente prega ruim assim mesmo. Tem gente que até quer ir embora. Mas Jesus era diferente. Jesus, ele pregava que as pessoas não queriam ir embora. Jesus começou a pregar o primeiro dia, as pessoas lá. Segundo dia, lá. Terceiro dia, lá também. Acabou pão, acabou água, acabou tudo. E o povo queria ouvir a mensagem de Jesus. Aí os discípulos olhou, disse, mestre, despede essa multidão, porque aqui não tem padaria. Ainda que tivesse, não tem dinheiro suficiente. Então mande embora. Sabe o que Jesus disse? Não, ninguém vai embora. Dê voz de comer. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa, que quem ouve e recebe a palavra de Jesus, não fica sem pão, não fica sem milagre, não fica sem providência, não fica sem socorro. Quem ouve e recebe a palavra de Jesus tem cura para a sua alma, tem autoridade espiritual. Eu vim profetizar, tem pão em fartura aqui nesta noite, tem pão em fartura aqui nesta noite. Glória a Deus. A compaixão do Espírito resultará em socorro, livramento e oportunidade para a sua vida. Em segundo lugar, a segunda característica do Espírito Santo, do bom samaritano, é a habilidade de lidar com feridas. Você sabia que não são todas as pessoas que têm habilidade de lidar com feridas? Mas as feridas chamam a curiosidade das pessoas. Já ouviu? É só você mostrar uma ferida para alguém que está do seu lado aí. É só você falar, estou com uma ferida aqui no braço. Essa pessoa que está do seu lado vai querer ver a ferida, mas não com os olhos, com o dedo. Porque parece que a ferida se vê com os dedos, colocando o dedo na ferida. É muito mais fácil colocar o dedo na ferida do que curar a ferida. É muito mais fácil fazer com que a ferida cresça do que diminuir esta ferida. É muito mais fácil tornar exposta esta ferida do que estancar, do que fechar esta ferida. Então não são todas as pessoas, mas glória a Deus que este samaritano, ele tinha habilidade de lidar com feridas. Tamanha era a sua habilidade que ele carregava consigo azeite e vinho. O azeite na Bíblia tem muitas utilidades e era utilizado para muitas coisas. Por exemplo, era utilizado para o deslizamento de materiais pesados para a construção. Também era utilizado como item básico de iluminação. Também era utilizado como item básico de alimentação. Também era utilizado como item básico de limpeza. Também era utilizado para a unção das pessoas. E também era utilizado para ungir a cabeça de um convidado que viesse à sua casa. O azeite também, em outras utilidades, também era utilizado para cicatrizar as feridas, para fechar as feridas. Então é necessário, senhores obreiros, ter azeite para fechar as feridas. O azeite tem o poder e a capacidade de fechar as feridas. Você pode ter entrado com feridas, mas pelo poder da palavra e com azeite espiritual, essa ferida vai ser fechada. Você vai voltar curado, diferente, navegando nas asas do Espírito de Deus aqui nesta noite. Essa igreja
igreja nessa noite é um pronto socorro para a tua alma, para o teu espírito. Ei, irmão, eu vou ser audacioso e vou usar a minha fé. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. O sobrenatural de Deus irá acontecer na vida pelo poder da palavra de Deus. Aleluias. O azeite estanca as feridas. As feridas podem ser geradas por muitos fatores. Nesse caso, foi aqui uma pessoa que bateu, que roubou, que feriu. Mas as feridas podem ser feridas relacionadas por relacionamentos frustrados. São feridas emocionais, sentimentais, feridas conjugais. Existem pessoas que têm feridas conjugais, que quando lembra desta ferida, dessas palavras, das ações, do que aconteceu do passado, você chora, você entristece, você não é a mesma pessoa mais, não quer cantar, não quer pregar, não quer adorar. Mas nesta noite o meu Deus lhe trouxe aqui só para você ouvir essa palavra, que vai haver cura para essa ferida. Este sentimento de tristeza não irá voltar mais para você, não vai voltar, porque o Espírito de Deus, ele tem azeite nesta noite. Também este samaritano, ele carregava consigo o vinho. O vinho, ele era utilizado como agente que imune a dor, que tira a dor, porque uma coisa é a ferida, outra coisa é dor, e dor é algo complicado, porque ninguém percebe a dor pelo cheiro, porque dor não tem cheiro. Ninguém percebe a dor pela cor, porque dor não tem cor. Quem percebe a dor é quem está sentindo a dor, quem está passando pelo momento. Então muitas vezes o pregador vem pregar, e aquele pregador meio eufórico, meio alegre, e diz assim: levante a mão. Você até levanta para não deixar o pregador feio, sozinho. Aí geralmente o pregador diz assim: olha para o seu irmão, diga que Jesus ama ele. Aí você vai virar o pescoço, mas está com aquela dor na coluna. Aí você diz: mas que pregador malvado é esse? Porque é só você falar: ai, minha coluna, que alguém vai dizer: mas onde está doendo? Porque a dor é assim, só sabe quem está sentindo a dor. Enquanto eu estou pregando aqui, tem muita gente com dor. É dor do passado, é dor de agora, é dor do presente, é dor de frustração. Mas eu quero vos dizer nesta noite que o Espírito de Deus, ele vai lhe colocar nessa dor vinho. E quando ele lhe colocar vinho, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um decreto de Deus para a sua vida. O que é isso, pastor Jairo? Sabe o que é o decreto? O decreto é uma ordem. E que ordem é essa? Deus dará ordem aos teus anjos para te segurar na mão direita, para te guardar em todo o caminho que você passar. E tiver pedra, você não vai sentir as dores dessa pedra, você vai chegar do outro lado. E quando alguém lhe perguntar como você conseguiu passar por essa porta, como você conseguiu chegar do outro lado, você vai dizer: eu não sei, eu sei que eu estava lá na igreja no dia de domingo adorando a Deus, recebi a palavra, acreditei e o milagre aconteceu na minha vida. Mas foi simples assim? Sim, é simples, porque a fé é assim: se creres verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus. Eu não sei se os obreiros já pregaram, não sei se o pastor Wagner já pregou, e um dia se sentiu frustrado com a pregação. Domingo passado foi meu dia. Eu preguei e fiquei frustrado com a pregação, porque eu pensei que eu preguei bem. Mas quando de repente eu olhei para minha esposa, ela estava tão brava que ela disse: hoje não vai ter nada para você, não vai ter janta, não vai ter cafezinho, não vai ter nada. Preguei ruim demais que eu nem quis colocar meus DVDs lá na porta. Aí eu fui saindo de cabeça baixa, não dava paz do Senhor, não queria nem dar paz do Senhor, não queria nem cumprimentar ninguém. Estava tão irado comigo mesmo. Aí de repente lá na porta o irmãozinho ajeitou a mesa lá, pastor Wagner. Aí eu estou lá vendendo os DVDzinhos, e de repente chegou 4 irmãs e disse assim: pastor, aquela irmã quer conversar com o senhor. Eu disse: pois não, pode conversar. Ela disse: pastor, enquanto o senhor estava pregando aqui, eu senti como um fogo invadiu o meu corpo. E eu que não podia ouvir, era surda, Jesus me curou. Eu estou ouvindo para a glória de Deus. Naquele momento, pastor Wagner, Jesus falou para mim: enquanto o homem desaparece, eu apareço.
enquanto você desaparece, a glória de Deus aparece na sua vida. Receba azeite nesta noite para curar a sua ferida. Receba vinho nesta noite para estancar as dores. Aquele relampejo na sua memória, aquela lembrança que te traz tristeza, não irá trazer mais tristeza pelo poder da palavra de Deus. Aleluias. Terceira característica, senão o pastor Wagner não me deixa pregar mais aqui, o tempo já se foi. Chama-se a disponibilidade de tempo. Foi o que o sacerdote não teve. Foi o que o levita também não teve. Porque a Bíblia diz que ocasionalmente eles passaram por ali. Então, se é ocasionalmente, não era momento para eles passarem e eles não queriam nem passar. Eles de repente passaram. Eles tinham um lugar para ir. Eles tinham um objetivo para trilhar. Eles deveriam chegar em algum lugar. Eles estavam muito apressados, não teve tempo. Então o sacerdote não para. O levita também não para. Mas a Bíblia diz que o samaritano também não tinha tempo. Ele estava de viagem. Ele não estava levado pelo vento. Ele estava viajando. Ele tinha alguma coisa para fazer. Mas pelo contrário do sacerdote, pelo contrário do levita, ele encontrou tempo. Disponibilidade de tempo. Sabe o que isso quer dizer? Que o Espírito Santo, ele irá ter contigo hoje disponibilidade de tempo. Como assim? Porque você canta na igreja, você adora na igreja, você sente a presença de Deus na igreja, é uma coisa, é uma alegria, você se sente alegre, parece que você vai até voar na igreja, mas em casa você canta, não é a mesma coisa. Você ora em casa, não é a mesma coisa. Você louva a Deus em casa, não é a mesma coisa. A igreja é diferente. Parece que nós somos chamados para morar dentro da igreja, porque a igreja é maravilhoso estar dentro da igreja. Em casa não é assim, mas com a disponibilidade do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Essa mesma alegria da igreja vai invadir a sua casa. A mesma alegria. Então quando você começar a cantar, sabe aquele hino 15 da harpa, o hino 291 da harpa, que lhe dava sono, ei, vai lhe dar um renovo tão grande, tão glorioso, para a glória de Deus. Disponibilidade de tempo. Eu acredito em milagres. Tem alguém que acredita? Eu acredito que enquanto você está aqui na igreja, milagres podem acontecer na sua casa. Às vezes alguém pensa que isso é jargão de pregador, para emocionar o povo. Não é isso não. A Bíblia diz que Jesus estava numa casa, de repente entrou uma mulher cirofenícia, desesperada, disse: mestre, minha filha está horrivelmente demoniada em casa. Vá em casa e cure, liberte aquela vida. Jesus falou: mulher, eu vim para os judeus e não para os gentios. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Primeiro eu vou operar um milagre aqui, vou curar aqui, vou salvar aqui. Se sobrar tempo eu vou na sua casa. Aí aquela mulher disse: mestre, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu senhor. Sabe o que ela estava dizendo? Mestre, tudo bem, pode ficar quanto tempo o senhor quiser aí. Quando sobrar um tempinho para mim, o Senhor opera um milagre na minha casa. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, nem em Jerusalém achei tamanha fé. Vá embora para sua casa, porque a sua filha já está liberta. O milagre já está na sua casa. Então eu acredito que enquanto você dá glória a Deus aqui, o milagre acontece lá na sua casa. Eu acredito que enquanto você dá glória a Deus aqui, Jesus salva o seu filho, a sua filha, o esposo, a esposa. Jesus salva o drogado. Jesus visita os hospitais. Jesus visita as penitenciárias. Eu acredito nisso. Quem acredita nessa verdade? Disponibilidade de tempo. Ele teve tanto tempo que ele desceu do animal, colocou azeite, colocou vinho e depois colocou sobre o animal e levou para o hotel. Aí eu pergunto: por que ele colocou sobre o animal e levou para o hotel? Sabe por quê? Porque machucado e ferido, você não consegue ir muito longe. Você não consegue caminhar. E o projeto de Deus e a proposta de Deus é que você caminhe, é que você ande, é que você dê mais um passo,
é que você acredite nas promessas de Deus, é que você prossiga mais um pouco. Os céus nesta noite quer que você caminhe um pouco mais, acredite um pouco mais. Enquanto eu era jovem, lá na mocidade, eu vi os pregadores dizendo que um homem estava andando na praia, na areia, e tinha de repente 4 pegadas, 2 eram dele e 2 eram do Senhor, e ele conversava com o Senhor e o Senhor conversava com ele. De repente escureceu, ventou, as ondas começaram a subir e o caminho começou a ficar estreito. Aí ele olha para trás e só tem 2 pegadas. Na mente, na imaginação dele, ele pensa: poxa vida, agora que escureceu, agora que ventou, agora que as ondas subiram, o Senhor me deixou sozinho aqui. E muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos. Aí o Senhor apareceu para ele e disse: não é isso não, meu filho. Não é isso não, minha filha. É que o caminho estava tão estreito que você não conseguiu passar. Aí sabe o que aconteceu? Eu te carreguei pelo colo. Então essas pegadas que você está vendo na areia não são suas, são minhas pegadas. Eu quero lhe convidar nesta noite a deixar o Senhor Jesus a te carregar nesta noite. Eu quero lhe convidar a deixar Jesus te colocar nos braços e te levar. Ele irá te conduzir, porque tem um segredo: se Jesus te carregar nos braços, você entra onde você não imaginava que entraria. Se Jesus te carregar nos braços, Ele te coloca dentro das portas que estão fechadas, nas portas que não existem, ainda que não existe parede, Ele faz criar uma porta aonde não existe, mas Ele te leva pelos braços. E para me encerrar, terceiro lugar, a obra será completa. Vai ter bênção espiritual e bênção financeira para a tua vida. Porque foi isso que o samaritano fez. Ele cuidou desse homem em todos os aspectos, até na vida financeira deste homem. Pagou 2 diárias para ele. Além de pagar 2 diárias, deu um cheque em branco para ele. E disse ao dono do hotel: olha, tudo que ele precisar, pode dar para ele, porque eu vou seguir a minha viagem, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, eu pago tudo. Sabe que Deus está dizendo? Que hoje há uma liberalidade financeira sobre a tua vida. Deus está dizendo que está vindo um tempo novo para a tua vida. Deus está dizendo que está vindo um tempo de prosperidade para a tua vida. Deus está dizendo: eu não estou pregando teologia da prosperidade, mas eu acredito que o meu Deus e o seu Deus é o Deus de Ageu, é Deus da prata, é Deus do ouro, é Deus que estabelece, é Deus que dá, é Deus que concede. E eu quero profetizar nessa noite. Se coloque de pé pela bondade, se coloque de pé pela bondade. Eu quero profetizar que o Senhor Deus, Ele vai lhe conceder vitórias para a glória do nome dEle, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Com a permissão do pastor Wagner, eu gostaria que você desse um abraço em alguém aqui nesta noite. O irmão abraça o irmão, a irmã abraça a irmã. Fique à vontade, dê um abraço a alguém e diga assim para ele: no meio do caminho você não fica, porque o samaritano já está chegando, Jesus já está chegando, o socorro está chegando, a providência está chegando, uma nova história Deus tem para você, um novo começo Deus tem para a tua vida, já está chegando milagres de Deus sobre a sua vida. Quem acredita, adore a Deus nesta hora. Aleluia. Solta o CD da cantora. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória. Aleluia, vai adorando isso, vai adorando, porque enquanto você adora, Jesus te renova. Enquanto você adora, Ele libera dons espirituais para você. Enquanto você adora, Ele vence os seus adversários. Enquanto você adora, Ele assina a vitória nesta noite. Um ser humano, quando quer vencer, e o que passei nesta vida são fatos reais que não dá pra esquecer. Experiências amargas no caminho tive que enfrentar,
mas a busca e o valor da conquista me deram coragem pra continuar. Ninguém entendeu o trajeto que eu percorri. São poucos segredos guardados que no peito escondi. Eram planos traçados por Deus, isto eu posso te assegurar. Foi chorando que vi em minha vida a promessa chegar. Só Deus sabe da minha história, porque Ele fez acontecer. E através dessa letra que canto, você vai saber. Pra chegar aqui, troquei o meu sorriso pra chorar, lágrima sem fugir do compromisso. Eu busquei algo pela madrugada. A palavra é o segredo pra quem quer vencer o medo e ter vitória alcançada. Pra chegar aqui, tive que reconhecer e confessar os erros, os devaneios dessa vida. Jesus tirou e clareou a estrada, a porta se abriu pra mim. Eu vou cantando até o fim. Valeu a pena ser provada, valeu a pena eu esperar, valeu a pena eu insistir, valeu a pena não desistir dos meus sonhos. Então valeu a pena eu chorar, porque chorando eu pude alcançar os planos de Deus. Os planos de Deus acontecer na tua vida. Pode passar os céus e a terra, mas o que Deus tem reservado para você vai acontecer. Só Deus sabe da minha e da tua história, porque Ele fez acontecer. E através dessa letra que canto, você vai saber. Pra chegar aqui, troquei o meu sorriso pra chorar, lágrima sem fugir do compromisso. Eu busquei algo pela madrugada. A palavra é o segredo pra quem quer vencer. Quem quer vencer o medo nesta noite e ter vitória alcançada, toma posse da tua vitória. Pra chegar aqui, tive que reconhecer e confessar os erros, os devaneios dessa vida. Jesus tira, Ele clareia a tua estrada, meu querido. As portas já estão abertas, você vai passar cantando e adorando. Valeu, valeu, vale a pena ser provado. Valeu a pena eu esperar, valeu a pena eu insistir, valeu a pena não desistir dos meus sonhos. Então valeu a pena eu chorar, porque chorando eu pude alcançar os planos de Deus. Vai acontecer, valeu esperar, insistir, não desistir dos meus sonhos. Então vale a pena chorar, porque chorando eu pude alcançar os planos de Deus, os planos de Deus.